hoje é internacional. Dá uma olhada no que nós fomos buscar lá fora para a nossa rede. No início de 2012, o Click League fez uma viagem internacional. Estivemos em Manchester, na Inglaterra, para participar de um dos mais importantes eventos que discutem o futuro da tecnologia, comportamento, da arte, da música e muito mais. O Future Everything é um festival anual, composto por uma mostra de arte e tecnologia, seminários, encontros e workshops. Durante o evento, entrevistamos com exclusividade o líder do partido pirata inglês, Lost K, e Rufus Pollock, um dos fundadores da Open Knowledge Foundation. Vamos descobrir por que ambos destacam positivamente o Brasil em suas entrevistas. Para tropicalizar esse nosso encontro sobre transparência, dados abertos e novas formas de fazer política, nós convidamos o Leandro Chemali, que é coordenador regional sudeste do Partido Pirata do Brasil, e Daniela Mater, coordenadora do Instituto de Fomento à Tecnologia do Terceiro Setor. Via web, quem chega para esse papo é a Caroline Burle, responsável pelas relações institucionais do W3C Brasil. Bom, bem-vindos ao programa, um prazer ter vocês aqui. A gente realizou essas entrevistas na Inglaterra com os nossos convidados e a gente queria discutir isso com vocês, contextualizar um pouco para saber como é que estão as coisas aqui no Brasil desses assuntos, né? É incrível como quando a gente viaja todo mundo está falando tão bem do Brasil, principalmente em relação às práticas de transparência e dados abertos. Eu quero chamar o VT para a gente começar aqui, o VT que vai contar um pouco como é que foi essa viagem, com o Rufus Pollock. Olá, eu sou Rufus Pollock do Open Knowledge Foundation. Estou em Manchester, Reino Unido. Estamos discutindo temas como Open Data ou dados abertos, como fiquei sabendo recentemente. Eu voltei há 10 dias atrás de uma longa viagem ao Brasil, onde me encontrei com um grupo local que está crescendo na Open Knowledge Foundation brasileira. E foi muito emocionante o tamanho do interesse e o potencial para a utilização das informações Open Data, usando e criando informações abertas para melhorar a vida de brasileiros e para melhorar a pesquisa, a economia e a vida. Eu tive o privilégio de me encontrar com o presidente da Câmara de São Paulo, onde eles realizaram uma competição de Open Data, uma competição de criação de aplicativos, coordenado por Everton Alvarenga e pela Câmara de São Paulo, e também pelo INPE, com foco no uso de Open Data na comunidade para a melhora do conhecimento científico e até para combater o desmatamento. Por outro lado, também foi um privilégio ver tantos jovens e adultos interessados em vários eventos. Tivemos 35 pessoas comparecendo em uma reunião do Open Data em São Paulo. Nessa ocasião, conversamos sobre os mais profundos problemas que atingem os brasileiros, pelo menos em São Paulo, como o transporte, visto como uma das prioridades na mente de todos. E tive também a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro. Também fiz uma maravilhosa viagem de 16 horas no ônibus Hacker para Brasília, para o encontro do Open Data. Eu acho que o Brasil tem um potencial incrível nesse momento. Tem interesse e entusiasmo pelas tecnologias e conhecimento de muitas pessoas. E quando pensamos em todos os problemas e os desafios que toda a sociedade enfrenta, é importante ver o interesse por dados abertos crescendo nessa área. E aí, Daniela, você conhece o Rufus pessoalmente? Você ajudou a organizar esse evento aqui no Brasil, né? Então, sim, a gente conhece, ele já visitou a gente, ele tem várias tecnologias que são super interessantes para a gente e a gente faz algumas ações parecidas aqui no Brasil que eles estão fazendo lá. Por exemplo, eles têm um SECAM,
que é um catálogo de dados abertos, né, onde pessoas podem colocar dados já qualificados e outros podem acessar. E eles têm também um projeto que chama School of Data, que é mais ou menos ensinar pessoas para trabalhar com dados, jornalistas também para trabalhar com dados. E são duas iniciativas que a gente super acha importante e quer também disseminar no Brasil e aproveitar a experiência que o Open Knowledge teve lá na Inglaterra, mas tem que adaptar um pouco, porque o Brasil é diferente. Como é que foi esse hackathon que vocês fizeram aqui na Assembleia? Qual foi o resultado prático disso? Então, no hackathon, assim, isso foi organizado pelo Open Knowledge e também pelo Pedro e a Dani da Transparência Hacker, né? E aí teve várias iniciativas de São Paulo, por exemplo, Polignu, que trabalham com radar parlamentar e outras iniciativas, e eles foram lá, conseguiram discutir também com o pessoal da Câmara sobre os dados e até entender melhor a estrutura desses dados para então criar aplicativos, né? Mas, assim, a dificuldade, acho que de cada hackathon é sempre depois você conseguir também manter o código ou então melhorar, porque afinal você trabalha uma noite em cima dessas coisas e aí então tem necessidade de continuidade nesses projetos. Né? E esse projeto Mutirô que você falou surgiu de um hackathon? Não, esse não. Isso, na verdade, surgiu de uma necessidade que a gente sente de acompanhar os trabalhos do poder público perto das comunidades, né? A gente tem muito investimento assim perto dessas comunidades do PAC ou também em escolas, e a gente vê essa necessidade de poder olhar, será que essa escola mesmo recebeu aquela quadra que o governo falou? Será que tem mais educação naquela escola? Enfim, né? O que são esses números aqui que a gente Então, vê? esses são comunidades, né? Você quer operar um pouquinho para mostrar pra gente? Posso mostrar, né? Então, a gente tem... essas são comunidades que iniciaram certos mapeamentos, né? Aqui, por exemplo, a gente está em São Paulo, e aí você consegue ver... São Bernardo. Por aí, São Bernardo. Agora vou na cidade de Pau. Falo para eu... Então, você tem aqui informações sobre aquela comunidade, né? Consegue ver ela também no mapa, né? E... Pois não? Tô navegando. Enfim, aí você vê que dentro da comunidade eles têm os pontos azuis são as organizações que a gente tem, aí a gente tem recursos que são quadras e também serviços que existem na comunidade, e a gente tem as necessidades, que são os problemas, né, que a gente aponta. E aí as comunidades estão mais ou menos mapeando e experimentando com dados abertos, então é muito mais um projeto de ensinamento também, de como trabalhar com dados, onde acessar dados. Por exemplo, lá eles têm como uma construção de uma escola que está parado há não sei quantos meses. E aí eles estão tentando descobrir o que ocorreu, porque não anda, a empresa está recebendo nesse meio tempo que fica parado. Enfim, são muitas necessidades de controle social. E a gente está precisando descobrir o caminho, como funciona isso aqui no Brasil, onde você consegue esse dado e como você consegue também fazer o poder público ser ágil na resposta e com informações de qualidade também, né? E quem vai atrás dos dados é a própria comunidade? Sim. Isso. A gente está lá discutindo com associações de bairro, às vezes com ONGs, às vezes com moradores, e aí mais ou menos mostra qual é o caminho, onde eu acesso um dado, e tem que documentar muito, né? Porque você tem muitas siglas no Brasil, né? Acho que isso é uma dificuldade, e tem às vezes pouco conhecimento sobre o funcionamento de todo aquele aparelho do Estado, né? Então, quem financia, por exemplo, uma escola, ela recebeu o financiamento do município, do Estado, então do governo federal. Isso não é muito padronizado, não é muito descrito, e se você olhar para os sites públicos, você vê muitas vezes ainda bastante tristeza no sentido de disponibilidade de informações ultrapassadas, enfim, né? Essas coisas. E aí, a gente está também fazendo várias trabalhos, por exemplo, esse é um trabalho que a gente faz com a Transparência Hacker, e aí a gente analisou se hoje já tem dados disponíveis nos estados, né? E você vê tudo que está aqui em vermelho são estados que deveriam já ter vários dados públicos na internet, mas ainda não tem. E o próprio Rio de Janeiro, um estado próximo da gente, né, não fez, e inclusive implantou uma lei que é contra a lei de acesso à informação, que é tão legal no Brasil, porque é uma das leis mais inovadoras. Deixa eu chamar o Leandro para a conversa. Leandro, você faz parte do Partido Pirata. Sim. Pô, esse universo de transparência, dados abertos, democracia líquida é a sua praia.
É o que a gente vem trabalhando e lutando bastante para que seja implantado em todas as esferas de governo no Brasil. E que pé que estamos? Olha, a gente vem fazendo uma discussão grande sobre... Na verdade, o que a gente tem feito é uma cobrança para que a transparência seja efetiva, né? Então, o que você tem hoje, você tem algumas leis que pedem, como a lei de acesso à informação, né, para que os dados públicos sejam abertos. Só que o que a gente tem visto que as prefeituras, em geral os governos têm feito, é colocado o quê? Grandes PDFs, grandes arquivos online que você não consegue trabalhar em cima deles. Né? Então, isso a gente tem visto como um problema grave, porque a transparência efetiva, que os piratas que a gente coloca, são aquelas informações que podem ser lidas por pessoas e por máquinas, né? Ou seja, por softwares e algoritmos de computador. Né? Então, não adianta simplesmente o governo colocar lá um arquivo fechado com todos os salários e dados de algum tipo de movimentação numa determinada região, sendo que aqueles dados não podem ser processados por um programa de computador que ele pegue e reanalisa aqueles dados. Né? Então, hoje, o governo entrega a informação que ele quer que a gente veja, certo? Mas não a informação que pode ser processada e pode ser interpretada. Né? Então, um exemplo que a gente dá, por exemplo, a questão de transportes, que até o comentou, em São Paulo a gente tem um sistema hoje de ônibus, onde é um sistema público que todo mundo pode utilizar, onde você pode ver ao vivo em que lugar está o seu ônibus. Né? A linha que você utiliza é um sistema da SP Trans. Porém, aqueles dados de GPS, de geolocalização ao vivo, não são abertos para qualquer um. Eu poderia desenvolver um software para que um app de Android, para que a minha linha sempre aparecesse no meu celular e mandasse SMS na hora que ela estivesse passando, se fosse totalmente aberto e legível por máquinas. Hoje ele é só legível para as pessoas via um site, um aplicativo. Então, a gente tem sempre discutido bastante isso, sobre como cobrar e nos eventos do Transparência Hacker também, esse é um dos motes, a gente sempre tem colocado bastante isso, de como, para que os governos sempre abram os dados de forma que eles possam ser efetivamente acessados, e não simplesmente por pessoas lendo no site. Bacana. E nossa convidada por Hangout, que ainda não falou, é a Caroline Burley, responsável pelas relações institucionais do W3C Brasil. Tudo bem, Caroline? Oi, Marcelo, tudo bom e com vocês? Tudo ótimo. O W3C também tem uma participação ativa nessa questão da transparência. Você pode contar um pouco para a gente? Quando o escritório teve início aqui em 2008, era uma questão ainda muito incipiente e a gente conseguiu pautar o artigo 8, né, que o Leandro estava comentando, da Lei de Acesso. É um artigo importantíssimo para os dados abertos, porque ele diz na Lei de Acesso à Informação que os dados devem ser disponibilizados em formato aberto para serem legíveis por máquinas. Então, a gente está nessa empreitada de conseguir que não somente o governo federal comece a disponibilizar os dados em formato aberto, mas também os governos subnacionais, estados e prefeituras, que é um caminho longo, muito árduo, né? O técnico ele vai ter que mudar o dia a dia dele para implementar isso e para que o usuário final consiga ter acesso aos aplicativos produzidos pelos desenvolvedores, tanto nos hackathons como em outras iniciativas institucionais. W3C é o consórcio internacional que desenvolve os padrões da web. É um consórcio que ele foi fundado lá em 94 pelo Tim Berners-Lee, que é o criador da web, e atualmente ele tem 20 escritórios espalhados pelo mundo. E o Brasil é o escritório que representa toda a América Latina. Então, a questão dos dados é importantíssima porque ela lida com padrões do 3C, né? Bacana. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente volta já já.